Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem que ir observando-se que a importância é dele. Então, cada elemento tem que ter uma importância. E nenhuma pessoa pode dizer-se que ela não tem importância. Está relacionado de como ela atua com ela mesma. Então, cada importância faz com que a pessoa também tenha um desenvolvimento interno. Isso é uma condição física. Cada um tem que estar muito atento com ele mesmo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Sexta-feira Santa, 1932. É muito importante, assim, cada um saber do comportamento dos seres humanos, que cada um tem que observar assim. O descuido, a pessoa desce. Com a elevação, a pessoa tem uma vida melhor dentro dela, porque toda a vida da pessoa está relacionada de como ela é com ela mesma. Então, o nosso descuido, nós fomos aceitando aquilo que vem transmitindo para nós. O Filho de Deus foi colocado na cruz, morreu porque o colocaram na cruz. Então esse comportamento assim que nós achamos que não tem importância, porque o sofrimento dele, essa tranquilidade que nós temos pelo costume de nós termos recebido assim, nós tínhamos que fazer uma observação no nosso meio, de uma pessoa querida, um irmão de sangue, um filho, que passa por um acidente, por um tombo, por uma outra situação. Aqueles que são ligados a esse filho, a esse querido, a esse irmão, fica muito envolto e fica sensibilizado. Então o comportamento nosso de aceitarmos assim que a crucificação de Jesus é uma significação de importância. É de importância porque mostra o descuido que nós tínhamos e que nós temos de continuar propagando esse descuido. Devido a isso, foi dado início ao juízo final. Então, nesse instante, já se iniciou o julgamento dos seres humanos. Nós temos que lembrarmos assim, que nós temos uma norma de tempo, que é muito diferente da norma de tempo do Criador. Porque se tem um ensino que fala assim, 1000 anos é como um dia, isso é bem interessante, porque quando a pessoa sonha, ela tem um sonho que naquele sonho mostra a ela toda uma vida que ela teve. Passa detalhes assim, de dezenas de anos, tudo gravado, tudo numa sequência. Outra pessoa que tomou uma anestesia, também ela passa por situação assim. Outra pessoa teve um susto muito grande, também ela vê sua vida passando por um instante. Um instante foi suficiente para que ela visse toda a sua vida. Então a nossa norma de tempo, a gente está sempre relacionado com a norma de tempo que nós conhecemos, de 24 horas. Se nós observarmos então esses fatos, nós vamos confirmando assim, que aquele ensino que nos foi trazido, que 1000 anos é como um dia, quer dizer assim, que em planos mais evoluídos, mais leves, mais ligado à luz, então a vivência de um espírito humano que se encontra nesse plano, 1000 anos para ele significa então um dia para nós, ou um dia para nós significaria para esse espírito humano a relação de 1000 anos. Quando colocaram Jesus na cruz, já deu início ao juízo final, Sexta-feira Santa, 1932. Foi o clímax do início do final do juízo final.
temos que ter esse cuidado assim. Se existe pessoas que fazem um estudo, vai pesquisando assim que realmente iniciou-se, pois houve acontecimento na Terra em todos os países. E esses acontecimentos sempre assim de purificação. Nós só temos informações de purificação. A purificação é assim: somos criaturas do Criador. Se nós não estamos produzindo frutos de acordo com o merecimento, o fruto seria assim: nós vemos os animais, eles mantêm uma harmonia na criação, eles não sujam a criação. E é muito interessante assim que existe um equilíbrio da espécie. Os chamados predadores, eles são para manter os animais da sua espécie despertos, acordados, e também para manter o equilíbrio, para não ter uma superpopulação. Os seres humanos, com o procedimento do descuido, não têm um comportamento assim. Diríamos assim que os animais têm um comportamento nobre, um comportamento coerente, e nós não temos. Isso fica fácil assim de observar, porque a matéria-prima que nós necessitamos para a nossa sobrevivência é o ar. Então a pessoa não fica sem o ar alguns minutos. A pessoa não fica sem a água um período maior. E ela também não fica sem o alimento de matéria grosseira um tempo maior. A primeira coisa que nosso comportamento é de sujar o ar, sujar a água, então somos piores do que os animais. Esta confusão assim, porque tem um desenvolvimento de tecnologia, as pessoas esquecem assim e julgam que nos tornamos evoluídos pelo sistema de comunicação. Esse atrapalho é um descuido. E outro atrapalho, que é muito grande, é de achar assim que uma outra pessoa possa fazer qualquer coisa por mim. Em todos os lugares a gente vê assim um pai fazendo um sacrifício, não comendo isso ou não comendo aquilo, ou fazendo penitência para benefício de um filho, para benefício da mulher, para benefício de um irmão, a mulher comportando da mesma maneira. Esse comportamento, se a gente observa, de que aquele que está comportando assim, se ele fizesse uma autoavaliação, ele veria assim que ele está fazendo com que o Criador comportou-se erradamente, porque aquele está precisando agora de determinados auxílios, ou da saúde, ou de um emprego, ou de melhorar o comportamento. Então, por isso ele está fazendo esse sacrifício. Então, o Criador é injusto. Não tem uma bondade, não tem um equilíbrio. Mas nós estamos sempre trabalhando assim no período que nós nos encontramos. Nós não trabalhamos no período de vivências anteriores, porque se nós estivéssemos estudando os ensinos, nós veríamos assim que tem lá: aquilo que plantas hás de colher. E é bem importante, porque ninguém tem dúvida quanto a isso. Se ela plantou milho, ela vai colher milho. Se ela plantou desafeto, ela colhe desafeto. Se ela plantou nobreza, ela vai colher nobreza nos seus relacionamentos. Então, se uma pessoa hoje se encontra numa condição de limitação, é porque numa época anterior ela descuidou. Os seus pais descuidaram. E é bem interessante, porque em épocas anteriores ficava bem sério assim de saber que o filho veio com limitação, porque os pais pecaram, os pais transgrediram. Então os filhos vêm com limitação pela transgressão dos pais. Sexta-feira Santa, 1932. Está consumado. É muito sério essa palavra, porque se está consumado, concluiu o destino dos seres humanos. Mas mesmo assim Jesus intercedeu quando ele pendia na cruz, para que os espíritos humanos que se encontravam na Terra tivessem uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade também os profetas, Isaías já trouxe as referências da vinda do Filho do Homem.
os auxílios sempre apresentaram, a gente vê assim, em todas as escalas. Então, os espíritos humanos, por acharem assim que sempre têm os auxílios, eles podem transgredir da maneira que eles quiserem, que depois, no último instante, tem o benefício, o chamado perdão. Mas redimir-se de dentro verdadeiramente como aquele ladrão na cruz, não conheço pessoas que têm essa pureza dentro de compreender realmente, de estar passando por aquilo, e ele teve a compreensão e ele foi redimido no último instante. Então o nosso descuido vem há milênios. Então cada espírito humano tem que lembrar assim, que ele terá que fazer esforço para compreender os ensinos. Quando fala-se nos ensinos sobre separar o joio do trigo, se deixa o joio crescer junto com o trigo, o solo fica fraco. Então, aquele que trabalha, ele tem que conhecer no início a formação do joio. E ele tem que tirar para que o solo fique forte e o trigo dê espigas grandes, bonitas, que poderão ser também no futuro para continuar o plantio. Então, se deixa crescer, vai ficar fraco. Então, nós temos que desenvolver uma condição interna de sabermos antes o começo do certo e o começo do errado. Essa é a nossa responsabilidade. E nós temos que nos esforçarmos. E é bom cada um lembrar assim que muitas vezes a pessoa fala assim que ela sabia antes e ela não procedeu conforme precisava. Agora ela então se encontra mais emaranhada. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando uma pessoa que tem uma propriedade e ela tem os seus animais e ela não cuida dos seus animais conforme eles precisam. Então naquele solo daquela propriedade tem pouco alimento para eles. Como o animal tem um instinto natural de saber o que é bom para ele, então ele entra na propriedade do vizinho e o vizinho reclama, aquele dono daqueles animais vai lá e o retira. A segunda vez que os animais entram, o vizinho coloca para frente, para a propriedade seguinte e manda os animais embora. Aquele homem fica desesperado. Ele não contava com esse ato do vizinho de fazer com que os seus animais fossem agora para uma propriedade longínqua. E ele fica muito preocupado e desesperado. Então nós nos comportamos assim, descuidadamente. Depois, quando a coisa acentua, nós desesperamos e nós queremos o auxílio. Sabemos assim que um filho, ele tem uma transgressão, ele vai recebendo as orientações. Na sequência dos anos, se aqueles pais são firmes e definidos, se estudam um livro na luz da verdade, eles param. Esse parar quer dizer assim, dentro deles eles priorizaram ou o caminho da luz ou o caminho da perdição para eles também. O filho veio, agora ele teve a oportunidade várias vezes, nas vezes seguintes ele perde a oportunidade. Mas quando os pais são moles, não estudam o livro na luz da verdade, então eles vão descendo, vão cedendo. E é bem interessante, porque sempre a gente ouve reportagem falando assim, que o filho bate no pai, bate na mãe, e faz mais isso e faz mais aquilo. Justamente porque o filho queria um posicionamento, uma norma, uma orientação, uma firmeza, um equilíbrio. Não teve. Esses pais não merecem nada, mas também esse filho está errado, porque não podíamos fazer assim. Mas como ele já se encontra com muitos deslizes, então para ele está tudo bem. Mas a firmeza, a determinação, o horizonte, conhecer os ensinos e sabermos assim que aqueles que conhecem os ensinos têm a responsabilidade de tornarem-se um morão de todas as maneiras, na maneira de ser dentro da moradia, na maneira de ser no trabalho, de sermos na rua. Então esse morão, essa referência, esse esteio. Morão quer dizer assim, uma cerca forte que coloca para sustentar.
Esteio quer dizer assim que sustenta o telhado. Então essa qualidade é da responsabilidade individual. Não podemos nos tornarmos assim como os outros. Então a diferença de uma pessoa que estuda o livro na luz da verdade é essa: tornar-se digno de saber que quando colocaram Jesus na cruz foi a opção dos seres humanos. Porque nós sabemos assim que através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, nós vamos confirmando assim que cada um tem um tipo de pensamento. E aquele tipo de pensamento forma-se uma força. E aquele que se encontra mais propenso a receber aquela força, executa aquele ato, independente da localidade que aqueles que pensaram, aquele se encontra e aquele ato foi realizado. É bem interessante porque é comum conhecer pessoas que falam assim, que pensava determinada coisa, depois ele viu aquilo sendo construído daquela maneira. Quer dizer que ele possibilitou, através dos seus pensamentos, aquela construção, aquele ato. Do jeito que existe para o bom, existe também para o mal. Porque o mal é o comportamento das pessoas. Porque a força que o Criador distribui na criação, ela é neutra. Com os nossos pensamentos, nós damos a forma. Então a crucificação que Jesus passou, que Jesus sofreu, foi justamente como nós nos encontrávamos, descuidados. E é bem interessante porque nós continuamos assim. Porque muitas pessoas que se encontravam ali apoiando que ele fosse crucificado e que soltassem Barrabás, não o conhecia. Então foram por um impulso. Então cada espírito humano tem a responsabilidade de saber assim que nós somos coparticipante de todas as coisas que acontecem na Terra. Cabe a cada um melhorar a sua maneira de pensar e de lembrar assim que quando a gente procura entre os seres humanos, a gente vai confirmando assim que a porta não abre. Abre assim para o corriqueiro, para o dia a dia, para a esperança, para a determinação. Dificilmente a gente encontra uma porta assim com os espíritos humanos. Mas quando a gente estuda o livro na luz da verdade e que vai confirmando assim que quando bates, recebe os auxílios. Mas para a pessoa bater, ela tem que conhecer os auxílios e ela tem que encontrar-se com a parte interna da sua vida interior limpa. Isso fica bem fácil assim. Se a energia do Criador é neutra, ela é pura. E quando a pessoa vai beber água, ela então sempre procura um copo limpo, para que a água que se encontra limpa não se macule naquele copo sujo. Se nós temos vontade de pedir auxílio para o Criador, então nós temos que nos encontrarmos limpos. Numa observação bem simples é assim: uma criança faz um pedido e ela tem ali as responsabilidades dela. Fica bem fácil assim nos primeiros anos de escolaridade. Então aquele adulto olha para a criança e pergunta: você já fez seus deveres? Você não tem mais dever? A primeira coisa que o adulto faz é verificando se a criança pode receber aquele pedido, se ela cumpriu com as responsabilidades dela. O adulto diante do Criador é o mesmo procedimento. Qual é a maneira que ele está tendo para ele se encontrar puro, para agora ele poder receber uma energia neutra, para ele ter a condição de realizar aquilo que ele está pretendendo. E nos tornarmos qualificados para a vida, e nos tornarmos referências em relação aos nossos semelhantes, é de responsabilidade individual. Fica a critério da pessoa o que ela quer para ela durante a sua existência. Nós temos que ver assim, bem interessante mesmo, mas muito importante, o que eu quero para a minha vida. Se eu vou deixar o joio crescer junto com o trigo para não ter perigo de tirar o trigo, as espigas de trigo ficarão fracas. Então eu tenho que aprender dentro de mim com os meus erros, com as minhas mazelas, com os meus descuidos antes, enquanto eles são pequenos, para eu ter a dignidade de, nas minhas orações,
Quando uma pessoa fala assim que ela precisa de fazer uma oração ou ela precisa de um auxílio, tem muito bem claro assim que ela tem que fechar a porta do seu quarto. Então é no silêncio, é somente ela, com ela mesma, que ela vai poder receber os auxílios. Mas dentro dela, ela tem que encontrar-se limpa. Ela tem que encontrar-se nesta condição, porque ela vai receber uma energia neutra e ela vai ter a força para poder realizar aquilo que ela precisa. Porque a oração faz isso, dá força. E é bem importante a pessoa lembrar assim, tem que sair dos costumes errados. Ela tem que sair dos conceitos que ela recebeu. Se nós fôssemos evoluídos, então os conceitos que nós recebemos estariam corretos, que é não sujar os rios, não sujar o ar, ter uma maneira digna de nos tornarmos considerados. Então a primeira coisa é a pessoa ir observando se ela tem isso. Se ela tem, então ela vai observar também que ela não precisa de pedir nada. Então a nossa responsabilidade é muito maior. Nos tornarmos esteio é muito importante. O que faz a diferença de um ser humano para o outro é como ele é qualificado para a vida, como ele apresenta-se diante do Criador. E aquela importância assim de sabermos que quando Jesus disse está consumado, quer dizer assim, ele trouxe a mensagem que através do amor dele nós podíamos ir para a luz, desenvolver um sistema de beleza, de coerência. Então, através desse amor, nós podíamos ir para a luz. E como não tivemos este comportamento, nós temos que passar pelas situações que apresentam na Terra. E é bem sério assim, porque quando a gente vê numa pequena escala a situação passando por aqueles que nós conhecemos, então nós ficamos assim muito entristecidos, inseguros. Nós vemos assim que os acontecimentos se encontram nas nossas proximidades. Então o esforço de nos tornarmos melhores é um trabalho individual, não é mais ou menos, é um empenho. Do jeito que uma pessoa se encontra com a necessidade do ar, então nós tínhamos que ter essa necessidade de nos salvarmos nessa transformação universal, de nos tornarmos merecedores de irmos para as regiões de luz, para os centros de ensinos, para as regiões que se encontram livres das transformações de juízo final. Então, cada pessoa que tem que fazer um trabalho assim. E durante a nossa vida, nós vamos pesquisando assim, nós vamos tendo a companheira, tendo os filhos, as mulheres tendo os maridos, filhos, por um período na vida. Porque numa fase seguinte, independente de qualquer coisa, a pessoa vai ficando solitária. Então, o que cuida bem da vida da pessoa dentro dela, com ela mesma, é como ela compreende os ensinos, como ela trouxe aquelas imagens para ela viver com ela e ela ir observando assim que na nossa vida nós vamos aceitando os conceitos, as maneiras, mas durante um período de lucidez nós temos que ter a dignidade de não aceitar as acomodações. Então esse esforço que nós temos que ter é conosco mesmo, é a vida toda, não é para um período. É aquela condição da pessoa que se encontra no seu posto, aquele vigilante, ele encontra-se de uma maneira tão firme e definida que dentro dele irradia aquela segurança e aqueles que precisam de aproximar-se dele encontram-se numa condição de que ele apresenta essa segurança. Então nós tínhamos que nos tornarmos assim, essa segurança. Quando a gente ouve assim, falar assim que o Criador nos dá a paz, se nós observarmos, não é a paz que Ele nos apresenta a espada para a luta. E é bom cada um lembrar assim que a espada nós temos, a maneira de nós falarmos, a maneira que nós nos apresentamos, a segurança que nós temos que definir.
E é bom a pessoa lembrar assim, ela é que tem que dar os golpes. Então o Criador nos possibilita a segurança, mas defender os ensinos do Criador é cada pessoa. Então a espada é a maneira que nós temos para defender os ensinos do Criador e nos posicionarmos, não ficar numa condição assim de ouvirmos e nos mantermos como se nós estivéssemos numa condição superior, dando um sorriso irônico como se fôssemos superiores. Então, o aprofundamento nos ensinos nos possibilita esta condição de ter a confiança em nós mesmos, de nos posicionarmos. Então, de saber o nível em que a pessoa se encontra e do jeito que ela está posicionando, e daquele nível que a pessoa se encontra, então explicar a ela daquela condição para frente. Esse é um trabalho bem importante. Somente através do conhecimento que a pessoa pode posicionar assim. Não achar assim que não dá para orientá-lo porque ele se encontra de uma determinada maneira. Então o conhecimento desse, que não dá conta de orientar o outro, está um conhecimento superficial. Ele não tornou-se um morão, ele não tornou-se um defensor dos ensinos do Criador. Na vida dele vai fazer muita falta ele ter tido esse comportamento. E é bem interessante porque uma pessoa apresenta um comportamento no trabalho dela e esse comportamento a gente vai observando assim que não está correto e não fala para a pessoa, não orienta a pessoa. Depois outra pessoa o orienta, então ele enaltece aquele que o orientou. Mas aquele que percebeu, então ele fala assim que já tinha percebido, mas ele calou, não adiantou ter percebido. Sexta-feira Santa, 1932, é uma hora muito séria, que é a consumação do Filho de Deus. Os espíritos humanos aceitaram esse comportamento e um espírito humano que tem vontade de compreender direito os ensinos, ele tem que aprofundar-se no livro Na Luz da Verdade e ele tem que qualificar-se para ele tornar-se diferente, que o comportamento, achar assim que o Filho de Deus foi colocado na cruz para nos salvar e que não tem uma referência de um outro fazer um sacrifício para nós, é uma acomodação e é também uma maldade aceitar que um outro sacrifique por nós. E também é uma maneira assim de acharmos assim que existe injustiça na criação, que um outro possa fazer um sacrifício por nós. Então essa acomodação é individual. A pessoa tem que mostrar-se que ela é digna de corresponder com os ensinos e que ela não precisa que outros se sacrifiquem por ela ou que o Filho de Deus tenha sido sacrificado por ela. Sexta-feira Santa, 1932. Então, aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele tem que tornar-se uma pessoa que possibilita ser o defensor dos ensinos. E lembrando assim que não é a paz que o Senhor nos oferece. O Senhor nos oferece uma espada, posicionamento na vida e de nos tornarmos uma referência para aqueles que têm vontade de caminhar no caminho da luz. Então o esforço é individual e a pessoa tem que ter a dignidade de sair das acomodações. Estudar o livro Na Luz da Verdade, melhorar-se, é um trabalho individual. Ver no começo o erro de cada coisa é da responsabilidade de cada pessoa. Então nós sabemos assim que no começo o tom de voz, o jeito que foi escrito se apresenta no começo. Então nós temos que ter essa capacidade de ver antes aquilo que se encontra errado na criação e aquilo que precisa ser orientado. Não é depois, é antes. Então, do jeito que vê o comportamento de uma criança pequena, que sabe o destino que ela vai ter, então nós temos que aprender a ter essa mesma qualidade para os adultos. Então, cada espírito humano tem que lembrar assim, que ele terá que fazer esforço para compreender os ensinos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.